Olá, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais uma aula. Vamos estar falando de um tópico da eletrostática, que é a lei de Coulomb. Aqui abordaremos a parte teórica. Mas o que seria essa lei de Coulomb? Também conhecida como força elétrica, essa força decorre das partículas subatômicas carregadas, ou seja, das cargas elétricas. As partículas subatômicas carregadas são os prótons e os elétrons. Prótons com carga positiva e elétrons com carga negativa. Bom, quando colocamos dois corpos com cargas opostas, um positivo e um negativo, para interagir, o que acontece? Esses corpos tendem a se aproximar. Por quê? Porque vai existir uma força de atração entre eles. Da mesma forma, quando colocamos corpos com sinais iguais, né, dois corpos com carga positiva, para interagir entre si, a gente vai observar que esses corpos eles vão buscar se afastar um do outro. Por quê? Porque vai existir uma força de repulsão. E para isso, tanto faz as cargas serem positivas ou negativas. Cargas de sinais iguais, vai existir uma força de repulsão entre essas cargas, ok? Cargas de sinais contrários, atração. Cargas de sinais iguais, repulsão. Então, a força entre cargas de sinais diferentes é uma força de atração, e a força entre cargas de sinais iguais é uma força de repulsão. É a mesma força, só que vai ter o comportamento diferente a depender dos sinais das cargas. Bom, o cientista que caracterizou essa fórmula foi Charles Augustin de Coulomb, mais conhecido como Coulomb. Em 1785, ele usou a seguinte ideia: imagine duas cargas Q2, Qzão e Qzinho a uma distância D. Segundo Coulomb, né, usando a balança de torção, ele chegou à conclusão que a força elétrica de interação entre essas cargas seria diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado entre essas cargas. Ou seja, a força elétrica é igual a Qzão vezes Qzinho dividido pela distância ao quadrado vezes, né? Tudo isso vezes uma constante que é conhecida como constante eletrostática. Ok? Então, tá aí a nossa fórmula, né? E essa força terá o sentido da linha que une as duas cargas. Beleza? Então, Fel é a força elétrica, onde a unidade de medida é o Newton. Qzão e Qzinho são as cargas, onde a unidade de medida será o Coulomb. D é a distância, e utilizaremos o metro como unidade de medida. E K é a constante eletrostática. Ela é uma propriedade do meio, então o valor dela vai depender do meio. No meio, o seu valor não muda, né? Mas de um meio para outro, ela pode apresentar valores diferentes. O que eu quero dizer? Dentro do vidro, de um vidro específico, K vai ter sempre o mesmo valor. Mas tirando do vidro as cargas do vidro e colocando no ar, e volto no ar, esse K já tem um outro valor. Por isso que ela é uma constante eletrostática do meio. E a unidade de medida vai ser o Coulomb ao quadrado por Newton metro ao quadrado. Bom, característica importante dessa força, né, conhecida como lei de Coulomb, força elétrica, é isso aqui. A força ela vai ser diretamente proporcional ao produto das cargas. Isso significa o quê? Que se eu aumentar Qzão 3 vezes, a força vai ficar 3 vezes maior. Se eu aumento Qzão 3 vezes
e Qzinho 2 vezes, a força vai ficar 6 vezes maior. Por quê? Porque ela é igual ao produto das cargas. 3 vezes 2 dá 6. Então se liguem nisso, pessoal, né? Outra característica é que ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa que se eu aumentar a distância entre as cargas 2 vezes, a força ficará 4 vezes menor, porque 2 ao quadrado, 4. Se eu aumento a distância entre as cargas 3 vezes, né, bota uma distância 3 vezes maior do que a inicial, ela vai ficar 9 vezes, a força vai ficar 9 vezes menor, porque ela vai ser inversamente inversamente proporcional ao quadrado da distância. E por conta disso, né, por ela ser inversamente proporcional ao quadrado da distância, ela vai ter um gráfico desse tipo, né? Veja que isso é uma equação que estabelece uma relação do inverso do quadrado da distância, ok? Esse gráfico jamais vai poder ser uma linha em uma reta inclinada ou uma reta deitada. Jamais, não caia nessa pegadinha. Ela sempre vai ser essa linha curva. Nenhuma parábola pode ser, ok? Então, pessoal, esse é o nosso resumo sobre força elétrica, ok? Então, próxima aula nós vamos falar de campo elétrico. Abraço!